pastor me deu 40 minutos para estar pregando, menos. Se passar um pouquinho, glória a Jesus, até as 9h10, os irmãos não ficam frio, né? Porque quando chega 9 horas, a gente começa a ficar logo querendo ir embora para casa, né? Glória a Jesus, viemos lá da Bahia com muita dificuldade, mas para a glória de Deus estamos aqui. Eu creio que os irmãos estão alegres, estão felizes, né? Estão tanto felizes que vai começar a glorificar o nosso Papai do céu. Glória a Deus! Eu quero perguntar aqui quem quer ir para a Bahia. Conhecer a Bahia. Glória a Jesus. Deus vai estar dando condição essa igreja para fazer uma caravana. Louvado seja Deus, para os irmãos conhecer a Bahia e a sede lá da Fogo no Altar. Eu quero agradecer, né, pela vida de cada irmão aqui, né, pela vida do pastor Júnior, que através dele, né, essa Fogo no Altar nasceu aqui em Betim, em Minas Gerais. Louvado seja Deus. Nosso irmão Pacífico também foi um canal de bênção. O pastor aqui Edson também, né, a gente fazia ali culto na varanda. Louvado seja Deus. Nosso irmão Carlos também, que foi um canal de bênção para Fogo no Altar. Está aqui nosso pastor Bruno também, né. Louvado seja Deus, que não está em nosso meio mais, mas eu creio que está sendo nosso moço, a esposa dele, nosso irmão Anísio, né? Louvado seja Deus, o pastor Anísio, a esposa dele também, que não é, mas eu tenho certeza que ela apoia essa obra. Enfim, todos os irmãos que se encontram presentes aqui, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de servir ao Senhor através desta igreja, né? Glória a Jesus. Temos aí o sino da igreja, né? Em Levítico, capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória Aleluia! A Jesus. Irmãos, se eu falar uma palavra aqui, né, meio errada, não se preocupa, porque eu sou filho de pescador. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Mas a gente aprendeu um pouquinho, né, da Bíblia Sagrada, aprendeu um pouquinho, né, de passar pelo deserto, glória a Jesus, de entrar na terra que manda leite e mel, louvado seja Deus, mas também passar pelos processos, e nesses processos aí, a gente começa a ficar, louvado seja Deus, né, abençoado, começa a ficar cheio do Espírito Santo, a língua começa a desenrolar, louvado seja Deus, né. O evangelista, ele deu um testemunho aqui que ele não sabia falar, e realmente ele não falava. Glória a Jesus, tinha dificuldade de falar, parece que é de família. Eu também, eu só cantava no 15, quando eu era novo convertido. Primeira vez que eu fui pregar, comecei a tremer, não saiu nada. A minha esposa, a primeira vez que ela pregou, ela falou muito melhor do que eu. Louvado seja Deus, porque, irmãos, está caminhando também, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Pela primeira vez, ela teve a oportunidade da Fogo no Altar, né? Deus está abençoando, está se desenvolvendo. Então, irmãos, eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui, louvado seja Deus, vão ser fogo no altar, em nome de Jesus. Vai profetizar em nome de Jesus. Como hoje a campanha, né, está baseado no livro de Êxodo, né, do capítulo 1 ao capítulo 8, né? Louvado seja Deus. Em reverência a palavra do Senhor, vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Vamos ler o capítulo 3 para a gente ganhar tempo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E eu achei bonito, né, a peça, né, relembra aí o povo de Israel, o povo humilde, o povo simples, mas é o povo de Deus, né, é o povo que está caminhando, né, para entrar na terra que manda leite e mel. Mas para chegar lá, irmãos, nessa terra que manda leite e mel, é muito processo, não é fácil não, né? Aqui nós vamos ver através, né, da mensagem, que para chegar na terra que manda leite e mel, temos que pagar um preço, temos que lutar. Louvado seja Deus. Somente um versículo só para a gente, né, iniciar a mensagem. Amém, Jesus. Estou um pouco nervoso, não vou negar, né, isso é normal, né, na vida do pregador, porque quando ele acha o tal, né, Deus humilha ele, amém? Louvado seja Deus.
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou no monte de Deus em Horebe ou Sinai. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. No final quero fazer uma oração, né? Para você que precisa, né, de receber uma bênção da parte de Deus. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, irmãos. A história é bem conhecida em filmes, né? Às vezes hoje você baixa um áudio, né, do livro de Êxodo. É uma história bastante conhecida, bastante pregada. Louvado seja Deus, mas é uma história bonita. E vimos no capítulo 1, né, do livro de Êxodo, glória a Jesus, que muitos, né, teólogos falam que o livro de Êxodo significa, né, saída, né, ou salvação. Eu estava lendo no hebraico, né, o livro de Êxodo, né, louvado seja Deus, glória a Jesus, é Shimonite, né, que vem de Simão, né, louvado seja Deus, que vem, ou de Simão, né, que significa salvação. Então, o livro de Êxodo, louvado seja Deus, é um livro que fala, que narra a libertação do povo de Israel, glória a Jesus, tirando do Egito. Mas se a gente for lá atrás, a gente vai ver que Deus já tinha falado para Abraão que a sua descendência, lá em Gênesis, né, Bereshit, né, no princípio, né, glória a Jesus, que a sua descendência iria para a terra alheia, terra estranha, e ficaria lá 400 anos, né? Louvado seja Deus. É claro que o povo ficou 430 anos, mas a narração, né, de Moisés, através do livro de Gênesis para, né, Abraão, falou que era 400 anos, ou 400, ou 420, ou 430, irmãos. O importante é que a gente sabe da história que o povo de Israel ficou lá 400 anos, porque Deus profetizou, porque Deus falou que a descendência de Abraão iria para a terra estranha, quando Abraão ofereceu o primeiro sacrifício, né, a primeira oferta de animais, no virar da tarde, glória a Jesus, Abraão ele chotava, né, as aves que estavam ali querendo, né, alimentar, louvado seja Deus, daquela oferta através dos animais. Aí, no profundo sono, Deus falou com ele que a descendência dele ia para a terra estranha. E essa terra era a descendência de Cã, filho de Noé, louvado seja Deus. Era um povo que foi amaldiçoado por ter desobedecido às ordens de Deus e também ter envergonhado o seu pai Noé. E vimos que os egípcios eram a descendência de Cã, assim como os cananeus, os amorreus, os fariseus, os gigazeus, a maior parte deles era a descendência de Cã. Louvado seja Deus. E esses cananeus, eles tiveram o privilégio de construir a primeira cidade que aparece na Bíblia Sagrada, Jebus ou Jerusalém. Louvado seja Deus. É um povo que foi um povo que abriu a mente, louvado seja Deus, se esforçaram e começaram a construir metrópoles, assim como Nimrod ou Nirod, louvado seja Deus, também descendência de Cã, fez a Torre de Babel, glória a Jesus. Costuma dizer o Novo Testamento que os filhos das trevas, às vezes, é mais prudente do que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos da luz, às vezes, glória a Jesus, por ele saber que Jesus, ele é um Deus vivo, né? Que Deus é o Criador dos céus e da terra, espera cair do céu, não corre atrás, louvado seja Deus. Às vezes o povo de Deus é um povo parado, é um povo louvado desapercebido. Por isso Deus permitiu o povo de Israel ir para uma terra, louvado seja Deus, através de José, quando José foi vendido pelos seus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, e lá José virou governador, glória a Deus. Depois veio a fome de 7 anos, José trouxe 70 da sua família, através de Jacó, para o Egito, mas Deus estava no negócio, assim como Deus está no negócio, nesta igreja, na sua vida, você entendeu? Aleluia! Talvez você não está entendendo, porque eu e você é um cristão da fogo no altar, porque às vezes você pode não entender, não compreender
glória a Jesus, mas é desse jeito que Deus vai trabalhar na sua vida, é desse jeito que Deus vai te levantar, é desse jeito que Deus te Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Porque Deus escolheu as coisas mais loucas deste mundo para confundir a sábia. É verdade, Deus. Porque Deus escolheu as coisas mais desprezíveis deste mundo para confundir as fortes. Porque a loucura de Deus, aleluia, é mais sábia do que a sabedoria do homem. Porque quando Deus começa a trabalhar na sua vida, você precisa abrir a mente, você precisa abrir o coração, você precisa entender, compreender que Deus está fazendo, vai fazer, e muito mais do que você pode imaginar. Oh, glória! Quando o povo cresceu, lá no Egito, diz a Bíblia, que depois que José morreu, os faraós, por hierarquia, não conheciam a José. Porque quando o povo de Israel chegou no Egito, no tempo que o rei faraó conhecia José, o povo foi abençoado, ficou na melhor terra de Gósen, dentro do Egito. O povo naquela época, os seus filhos, tinha uma boa escola, uma boa faculdade, um bom trabalho. Até então o povo não era escravo. Até então o povo era um povo bem aceito na terra do Egito. Aleluia. Mas Deus não queria o povo de Israel, o povo escolhido do Egito. Aleluia. Por quê? Porque lá no Egito, os estatutos do Egito eram um estatuto pagão. E para piorar, o estatuto, aleluia, do Egito, o pó era Deus, o rio era Deus, o sol era Deus, o Deus Ra, que adorava o Deus do sol, aleluia, a serpente era Deus. Então os estatutos do país era totalmente pagão. E o povo de Israel começou a se esquecer de Deus. Diz a Bíblia que o povo começou a se misturar, aleluia, os costumes egípcios, aleluia, glória a Jesus. Aí o governo, o presidente, aleluia, começou a ficar preocupado, porque o povo de Israel começou a se multiplicar na terra do Egito. E o rei começou a ficar preocupado, porque naquela época, muitos países, como hoje acontece, às vezes pega um país mais fraco, quer invadir, quer tomar, quer mudar os estatutos do país. Glória a Jesus. Naquela época, segundo a história, tinha os ígnios, aleluia, louvado seja Deus, que também queria guerrear contra os egípcios. E segundo a história, eles ficaram lá parece que 2 anos. E depois o rei Faraó tomou posse, e aí o Egito se tornou uma metrópole. Mas o povo de Deus estava lá. O povo de Deus tinha uma promessa de Deus. Porque quando Deus chamou Abraão, ele falou: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Oh, glória. Aleluia. E amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem. Então Deus tinha uma promessa com o povo de Israel. Não era no Egito, era na terra que manda leite e mel, na terra de Canaã. Aleluia. Glória a Jesus. Quando Deus salvou você através daquele versículo lá que o apóstolo Paulo falou em Atos dos Apóstolos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Será que você esqueceu disso? Aleluia. Será que você esqueceu do seu filho? Será que você esqueceu do seu primo, do seu tio, da sua tia, da sua avó? Aleluia. E só pensa em si próprio? Glória a Jesus. Diz a Bíblia que na tribo de Levi, porque na verdade as tribos estavam unidas, as 12 tribos de Israel regressaram para o Egito no tempo de José.
Ali até então as 12 tribos estavam unidas. Até então o povo não tinha ainda lei. Moisés ainda não tinha nascido. O povo conhecia a lei egípcia. Só que o povo de Israel tinha um segredo. Porque José, antes de ele morrer, falou assim: olha, certamente o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó visitará o seu povo. E quando eu morrer, vocês vão guardar os meus ossos para a terra de Canaã. Aleluia. Porque Deus não vai deixar vocês nessa terra. Simplesmente é um projeto, é um plano dele. Porque vocês vão chegar aqui pobres, mas vão sair daqui ricos, em ouro, em prata. Porque eu vou exexção egípcia e vou direção de povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. O crente, irmão, tem tudo para ser feliz, tem tudo para se dar bem na vida, mas é necessário se despertar. O povo lá no Egito estava acostumado já com a escravidão, porque até então, depois que o rei Faraó, que conhecia José, morreu, os atuais começou a oprimir o povo de Deus. As leis governamentais do país criavam-se leis somente para humilhar o povo de Deus, acabar com o povo de Deus, fechar, as igrejas, para que o povo de Deus não venha se alegrar mais com Deus. Glória a Jesus. E hoje, irmão, quantas leis aí, tentando parar a igreja. Glória a Jesus. Quantos projetos de Satanás para que você não venha mais acreditar que Deus tem poder de mudar a sua situação. É Deus. Quis de várias formas para te prender em casa. A mídia mesmo é uma coisa terrível. Tem levado a muitos para o mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus ainda tem promessa na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus nunca esquece das suas promessas. Aleluia. Você esquece das promessas de Deus. Você sabe quando é que você se esquece da promessa de Deus? É quando você começa a se levantar contra o pastor da igreja. É quando você começa a se levantar contra as leis do seu país, da sua cidade. Aleluia. Aí você começa a esquecer que Deus tem um plano na sua vida. Aleluia. Aí você começa a sair da hierarquia e começa a perder as bênçãos do Senhor. Aí começa a ficar tribulado, arruinado, desprezado, humilhado, assim como o povo de Israel esqueceu das promessas de Deus e começou a acostumar a trabalhar de graça para Faraó, a edificar pirâmides, a edificar a cidade como Pitom e Ramsés, em homenagem a Ramsés. Aleluia, louvado seja Deus. A trabalhar para o mundo, não querer trabalhar para Deus, mas Deus estava vendo o clamor do povo de Israel. Deus estava ouvindo o clamor, o gemido da alma de Israel. Aleluia. Porque o corpo, aleluia, não clamava, mas a alma clamava dizendo: eu quero Deus, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Eu quero sair debaixo do jugo dos governantes. Eu quero sair debaixo do jugo de líderes que só querem escravizar o crente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas também Deus tem os seus líderes, não para escravizar, mas para libertar. Oh, Deus. Agora, a família Levi